Vamos lá, Woody! Woody não, Buzz Lightyear! Bem-vindo, James! Saudade! Ei, tudo bom? Querido, esses tempos pandêmicos que nos conectam só pelas redes virtuais. Boa tarde, saudade de ti, saudade de toda a galera da carona. E eu tava conversando aí com as meninas, o pessoal que tinha entrado um pouquinho antes de tu entrar, e eu perguntei pra elas aqui, quer ver, ó, como é que tava sendo lidar com os filhos nesse momento pandêmico, né? Aí aqui, só para registrar, a Jéssica, desafiador, mas seguimos com muito amor. E a Tata na correria, filhão pra lá e pra cá, um dia na volta, um dia no voo, outro na Dinda, sempre atrás de atividades, realizando as atividades da escola. James, eu tenho muitas perguntas para você, muitas perguntas. Mas vamos começar com esse tema que já está na boca do pessoal. Como está sendo lidar... O Otto tem 10 anos, né? 10. Como está sendo lidar com um garoto de 10 anos, em Blumenau, no meio desse isolamento social, de todos esses cuidados que a gente tem que ter, enfim. Cara, assim, bom, tu começa porque tu disseste que tu tens muitas perguntas para me fazer e eu tenho, antes de mais nada, eu tenho para dizer que talvez eu tenha poucas respostas, mas vamos lá. Cara, olha só, esse momento pandêmico aí que a gente está passando em relação a filhos, né? É um momento de muito crescimento para mim, mais do que o próprio crescimento do fato de ser pai, né? Porque agora você está sendo pai em um outro contexto que se quer. E quando você se propõe a ser pai, você já não sabe o que é isso. A mesma coisa pai e mãe. No caso, agora a gente está falando aqui de pai, mas né, pai e mãe. Tu não sabe o que é isso, né? Primeiro que esse troço dessas crianças não vem com manual, né? E muito menos entrada USB para tu colocar o pendrive, baixar os aplicativos e vai, né? Então, esse lugar ele é muito enriquecedor, ele é muito louco também, né? Mas assim, eu tenho uma questão, né? Que é o Otto, eu sou divorciado, né? Então o Otto, ele está no guarda compartilhado, então ele fica uma semana comigo e uma semana com a mãe dele. Então, vamos dizer assim, que de certa forma, né, eu tenho essa folga, uma semana sim, uma semana não, né? Por mais que isso, em momento algum, fosse um problema para mim, e a mãe dele sabe disso, que, como já aconteceu outras vezes também, né, de ele ficar 2 semanas direto comigo, porque ela tem as coisas dela e vambora, né? Mas assim, tem esse lugar, então nós vamos construindo, eu e ele vamos construindo as relações, né? E que aí aos poucos chega esticando, né, a corda, daí é a semana seguinte de que ele vai para a mãe dele, né? Então ele volta com uma folga para mim e vai com uma folga para ela porque estava comigo, né? Apesar de que nós temos pontos de vista bem distintos, né, sobre relacionar-se com ele, né, de que forma é isso, o ponto de vista dela, até com umas questões de educação também, né, mas enfim, são pontos de vista, seu ponto dela, o ponto meu, né, que a gente vai tentando se organizar aí, e ele vai tentando se organizar aí no meio. No começo, né, bem isso, né, e assim, de certa forma, eu ando percebendo, cara, eles são muito craques por certos lugares para tirar de letra esse troço todo, né? Para tirar essa... Tipo, já começa a entender, meu pai é assim, quando eu tô com a minha mãe, então lá eu tenho que ser assim, aqui funciona lá, né? Eles já têm essas mães inteiras, bicho, eles são muito conectados, né? São muito velozes, né? No começo da pandemia, a coisa foi bem mais complicada, foi bem mais atritosa, vamos dizer assim, né? Minha e dele, né? Foi bem mais atrito, assim,
Porque aí ele tinha a dinâmica dele de ir para aula, então ele estava na escola no período, no período a gente estava junto, à noite a gente estava zoando, brincando, fazia as tarefas, e aí só que num determinado momento esse negócio já não era mais tão legal, porque cadê meus amigos? Cadê a escola? Cadê a relação com as pessoas da minha idade, né? Como é que funciona isso? Então a coisa provavelmente ali dentro da cabeça dele estava e eu, por uma... também por ignorância, não sei se é por ignorância, mas por falta de tato para algumas coisas, né? Porque, como assim, ele estava na escola, agora ele está comigo direto, às vezes o nosso HD, o processador interno aqui da década de 70, leva um pouco de tempo para poder entender como é que essas coisas vão se adequando, né? E aí agora não, agora a gente já está mais fluido, ele está fazendo as coisas dele, de vez em quando dá umas pira, então eu também entendo que vamos supor, que tem um momento aí que eu estou com os estudos com ele, né? Nas aulas, né, as atividades da escola. Eu entendo que tem um momento que, tipo, eu fico ali 1 hora com ele, 2, arranca ele dali e vai fazer uma outra coisa para desbaratinar, porque se manter o horário dia, pois é, mas ele fica a tarde toda na escola, por que ele não pode ficar estudando a tarde toda agora? Não! É escola, é o outro contexto, né, cara? A escola, tipo, lá ele tem a autoridade do professor, que não é a mesma autoridade minha, entendeu? Ele tem a folga de zoar e brincar com os amigos, que não é... Eu sou amigo dele? Sim, sou. Mas eu não tenho a idade dele, eu tenho as minhas coisas para trabalhar também para fazer, né? Então tem esse lugar. Mas assim, agora, atualmente, a gente está conseguindo se organizar um pouco melhor. Acho que as coisas estão fluindo mais, assim. Ele já chega zoando, feliz, e vão fluindo, e vão fazendo as atividades da escola, né? Ele mesmo tem essa coisa da atividade da escola para tentar entender, de tipo, mas essa atividade recebi ontem, mas parece que o tempo não flui, não voa dentro de casa, entendeu? E aí, mas essa atividade era para ontem, mas não era para hoje, sabe? E se tu não tá junto, a coisa flui, vaza. Na minha cabeça já fica louca para entender pensando dele, cara. Né? Então, mas assim, tá indo, né? Mas o aprendizado de relação minha e dele, eu acho que tem fluído bem, assim, tem amadurecido de certa forma, como pai e filho tentando se entender, né? Nesse lugar novo, né? Porque é um lugar novo. Sim. Tem essa particularidade com relação ao entrevistado da semana passada, que ele é casado com a mãe dos filhos e tal, que é o Gabriel Camões, inclusive está assistindo a gente. E aí, como foi para você lidar com o Otto dentro desse universo, né? Ele tem um universo lá, né? Com a mãe, tem um universo aí contigo, e tem o universo dele também, que ele vai construindo nessas antíteses aí. E aí, tem mais a Camila também, né? Que também é uma outra relação, né? Você com ela, ele com ela, né? Enfim, se você se sentir à vontade de discorrer um pouco sobre isso. No começo, já faz 7 anos que eu tô divorciado, né? No começo foi sempre caos, né? Confusão, nada funcionava, né? Ainda mais porque as coisas, os pontos de vista meu e dela não batiam mais, então o que eu achava sobre ele não era o que deveria ser, o que deveria ser com ela não deveria ser porque era comigo, então não tinha esse lugar assim de que a gente estava meio estranhos, né? Eu acho que é bem pertinente de uma separação, é super normal isso. Não tô dizendo que tem que ser assim, que o meu caso foi assim, né? E a gente foi tentando, e porque eu conheço inúmeros outros casos de pessoas que, não, separou, fica lá, o filho tá aqui, tá massa, aqui tá. O próprio casal tenha uma relação tranquila, que flui, que essa criança tá aqui, tá ali, eles saem juntos para ir não sei aonde, né? E ok, né? Então, o fato dele ter 2 casas foi uma etapa, né? Foi uma construção ali, né? Mesmo porque depois, num determinado momento, ele começou a entender que não era tão ruim assim ter 2 casas. Ele começou a entender que não era tão ruim ter 3 casas, porque às vezes ele ficava na casa dos meus pais, um final de semana, por exemplo, né? Porque eles também, saudade de vô, também quer estar com o neto, né?
E às vezes ele não achava tão ruim ter 4 casas, porque na parte da qual ele estava com a mãe dele, ele ficava às vezes na casa dos avós maternos, né? Então teve esse lugar de tipo, sempre estou num lugar diferente e está fluindo, né? Sempre estou num lugar diferente e estou fluindo. Não sei também se tinham já... Cara, é muito legal perceber a cabeça das crianças. Aí o fato é de, tipo, desse lugar de estar em outros lugares, porque como a cabeça deles é muito mais fluida, eu acho, de nós, adultos, caretoides e normóticos, e seja lá que nome que a gente queira dar pra gente, né? Que a gente às vezes não se abre para entender de tipo, cara, é porque esse programa já foi implantado na minha cabeça, né? Como eu falei antes, estava zoando o meu HD da década de 70, e daí eu acho que eu não posso receber mais atualizações, né? E a deles, não, tá noutra, então às vezes a coisa. Só que às vezes também eu acho que ele joga um pouco, né? E se ele tá me ouvindo, ele sabe disso, que eu e ele já conversamos sobre isso. Que às vezes ele joga um pouco, que tipo, então se eu fizer uma cagada lá com meu pai, eu sei que daqui a 2, 3 dias eu tô na minha avó e lá vai ser mais fluido. Então se eu fizer uma cagada na minha avó, depois eu vou pra minha mãe e lá eu me organizo de outra forma. E aí vai, sabe? Então tem esse lugar. A outra questão que foi muito legal agora, só falando da Camila, que é minha parceira, é que assim, ela, por opinião dela, assim, ela não quer ter filhos, né? É tranquilo para ela, é super bem resolvido e tudo certo, né? Então esse é o posicionamento dela. Só que isso em nenhum momento não quer dizer que ela não tenha carinho por ele, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tanto que a relação deles foi sendo construída aos poucos também, né? Ele foi percebendo que ela era legal, que ela era respeitosa comigo, com ele, que a nossa relação fluía e que ele foi se entendendo. Ele foi entendendo uma etapa também que, tipo, em nenhum momento ela pretendia substituir a mãe ou ser a mãe dele, né? E aí, com o tempo foi passando, tanto que acho que faz uns 2 anos atrás, isso, se não me engano, que surgiu em uma conversa dele com um outro amigo na escola, né? Que falou alguma coisa, daí ele falou assim, e aí foi a primeira vez que ele mencionou isso, né? Porque a gente nunca tinha tocado no assunto por opção, para deixar ele fluir, né? Ele falou a primeira vez que ele disse, conversando com o amigo dele, que eu não sei, é que hoje eu vou, depois que sair daqui, eu vou lá para casa da minha madrasta, né? E que, tipo, nunca tinha aparecido isso, né? E aí hoje ele lida isso com mais tranquilidade e fala como se fosse coisa mais normal. Não, acontece que a minha madrasta, ela não sei o que, sabe? E a coisa vai fluindo, ele vai tentando administrar isso, né? E felizmente, isso é verdade, isso é uma coisa que tem que ser, que eu gosto muito, eu reforço muito para ele, reforço muito para Camila também, que é esse lugar de que, tipo, que eu tenho muita sorte de que os dois se dão bem, entendeu? Isso é muito legal para mim, porque ia ser um lugar muito confuso. Então, em alguns lugares, tanto na criação do Otto, né, que é uma figura que eu acho ele muito... que pai que não acha o filho dele legal, né? Enfim, mas não é isso. Né? Mas o Otto ele é muito tranquilo, né? Muito tranquilo de lidar, assim, ele tem umas birras dele, quando ele não quer, né? Libriano como eu, quando tá indeciso, é o inferno, velho, meu Deus, é o caos, né? E aí, então tem esse lugar, assim, da relação deles, que eu me sinto muito privilegiado nesse lugar, né? Tanto pelo Otto, tanto da forma que ele foi compreendendo a separação minha e da mãe, né? E no começo estava um pouco atritado, meio confuso para ele, que ele não entendia o porquê, o que as coisas aconteceram, né? Ele tinha 3 para 4 anos, né? E aí depois a relação de que a parceira a pessoa com quem comecei a me relacionar, ele gostou dela e eles se gostam, sabe? Então isso foi... Às vezes eu fico até meio receoso de falar, porque realmente eu estou nesse lugar que eu reconheço que é um lugar de privilégio com esse garoto circulando comigo, assim, né? Uhum. Quais são, James, as suas referências de paternidade? Se é uma, se é 2? Ou se, enfim, quais são suas referências? Cara, referência de paternidade, putz, assim, são várias possibilidades de refletir sobre isso, porque são contextos e são de que ângulo que eu quero olhar essa pergunta, me parece, porque assim,
Óbvio que a minha referência de paternidade é o meu pai, né? Apesar de que eu fui mais criado, efetivamente educado, né? Não que meu pai não participasse da educação, não é isso, né? É mais assim, pela minha mãe e pela minha avó, né? Por questões de realidade da sociedade daquela época, né? O meu pai trabalhava, a minha mãe, ela trabalhava cuidando da gente em casa, né? Cuidando da casa, dos afazeres da casa, e a minha avó que morava com a gente, né? Então essa figura feminina sempre esteve muito comigo, né? Tanto pela minha mãe, pela minha avó, e a minha avó que, minha avó, ela era assim, tipo, ela só me livrava das encrencas, sabe? As coisas que eu fazia de errado, né? Então a avó tem essa figura, assim, né? Ela escondia as coisas que eu fazia errado, ou assumia, se eu quebrava alguma coisa, ela dizia que tinha sido ela. Daí minha mãe, pois é, já tá tão velhinha, tem que cuidar, né? Essas merdas assim, né? Bem bola, né? E que é isso. E aí o meu pai era essa figura que estava trabalhando o dia inteiro e cuidava da casa, né? Só que mas olha que curioso, num determinado momento, isso começou a mudar um pouco, porque essa foi a primeira, podia chamar como primeira infância, né? Porque num determinado momento, quando o meu pai, quando eu já estava maiorzinho, assim, pré-adolescente, né? Vamos supor, não sei, 10 anos, que nem o Otto, 10, 12 anos, né? Eu comecei a me relacionar mais com meu pai, mais diretamente, porque aí eu fazia algumas coisas para ele. Por exemplo, onde meu pai, onde nós morávamos, só tinha ônibus até um certo trecho, né? Então, quando ele voltava do trabalho, ou quando ele ia para o trabalho, ele ia de bicicleta e eu voltava pedalando. E quando ele voltava do horário, eu ia com a bicicleta até lá no ponto de ônibus e ele voltava pedalando e eu na garupa. Então a gente tinha uma relação que a gente já começou a estabelecer aí, e as nossas relações, ele contando as coisas do trabalho, né? Era o nosso momento de relação, né, que a gente tinha ali. Depois, mais pra frente, quando meu pai estava, acho que num outro emprego, eu não lembro direito, e ele era meio autônomo, assim, daí ele, às vezes, me chamava para ir junto ajudar ele. Mentira, hoje em dia, eu acho que não era, que era para estar comigo, para me observar como é que era essa figura que estava se desenvolvendo ali, né? Então tinha esse lugar também. Então essa figura referencial primeira de pai para mim, assim, né? Depois, as figuras de pai mais atuais, assim, cara, eu não sei, porque é um misto de tanta gente, porque assim, às vezes é um comportamento, tu convive com um dia com um pai e o filho, e aí tu vê uma coisa que aquele pai fez com aquela criança e grava e diz, pô, isso foi legal, essa atitude, vou gravar ela, vou guardar, né? E das pessoas que têm filhos que me cercam, né? Então tem isso, né? Esse lugar. Tem um lugar também de referência de paternidade, aí eu vou fazer uma crítica aqui, que eu acho assim, ó, eu acho que a questão da paternidade, hoje em dia, cara, a gente tem muitos, eu acho que isso tá mudando, isso, é muito bom isso, mas como eu sou, né, da década de 70, então eu tenho umas referências, tipo, antes de eu ser pai, né, um pouquinho antes, né, então, sei lá, 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, quando o Otto estava pequenininho ainda, né, eu via. Porque aí hoje em dia a gente vai se afastando um pouco dessas referências também, essas pessoas que tu não quer mais, assim, né? Porque aí quem cria o filho é a mãe. Isso não é coisa para homem fazer, entendeu? E esse lugar é muito foda aí, porque eu nunca concordei com ele, né? Porque assim, então essa referência de paternidade, ela vai aparecendo aos pouquinhos, sabe? Vai me mesclando, assim, de pessoas. E coisas que tu lê, né? Tem só uma coisinha que eu queria fazer um adendo, né, que não tem a ver com paternidade, mas para a gente entender que às vezes a criança, eu percebo isso do meu lugar de fala aqui com o meu filho, né? E assim, também quando a gente lê e as pessoas falam isso também, replicam. E assim, esse demônio nessas crianças, velho, eles efetivamente, eles captam muito mais a coisa pela tua ação do que pelo teu verbo. Sim! É muito mais. Tipo assim, então, é o que tu faz, cara. Entendeu? Então, aquele ditado antigo que meus avós usavam, faço o que eu digo, mas eu faço o que eu faço. Não!
eu quero ver o que tu faz, qual é a tua ação, não qual é o teu discurso, né? E funciona muito para eles. E eu estava lendo essa semana, inclusive por coincidência, um texto do... Não sei, talvez alguém conheça aqui, o professor Hermógenes, que era um dos precursores do yoga no Brasil, né? E daí ele tinha um neto, e o neto dele estava meio que largado, um adolescente, eu acho, né? Não, já tinha 18, 19 anos, estava largado, ele mesmo relata, né, que estava envolvido com coisas que não eram legais, e não sabia o que queria, estava todo confuso, meio depressivo, blá, blá, blá. E aí o vô dele, o Hermógenes, né, ele foi ler, cara, tem o meu vô aí, né, que tá fazendo yoga, não sei que diabo é isso, né, ele é todo equilibrado e né, e ele, eu vou trocar uma ideia com ele. Aí ele pensou que o vô dele fosse dar palavras de sabedoria para ele, né? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, tu já tirasse carteira agora há pouco tempo, né? Eu não quero mais dirigir, ele falou, eu já estou muito velho, né? Então tu não quer praticar comigo? Eu tenho as minhas palestras para dar, minhas aulas, aí tu pega o carro, tu dirige, eu te boto combustível e tu ainda treina a direção, né? Beleza, e foi. E aí o neto dele foi acompanhando ele nas palestras, nas aulas, tinha que esperar para acabar para voltar, né? E hoje em dia, o neto dele deu continuidade ao Instituto Hermógenes, né? Entendeu? Então, a coisa foi pela prática, ele foi vendo o que o vô dele falava, o que o vô dele fazia lá na prática, e isso foi contaminando ele. Então, acho que uma coisa que me pega muito na paternidade hoje em dia é, tipo, fazer as coisas para que o Otto veja no meu exemplo do que eu faço, né? Porque ele me copie, não quero ser Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas que ele se inspire nas minhas práticas, né? Não eu falando que não, cara, não faz isso, mas mas meu pai tá fazendo, ou uma coisa parecida, ele fez o contrário, né? Esse é o meu lugar bem de seguir, assim, né? Como é essa questão, né, da gente, né, somos palhaços, né, você é palhaço, então, essa coisa que a gente, né, já é da nossa filosofia, dá uma rasteira na gente mesmo, dá uma rasteira nas pessoas que estão próximas da gente, caçoar, né, só, antes de concluir a pergunta, só para não deixar passar, a Valéria entrou, e ela aqui, ó, falou, James, eu queria que tu fosse pai dos meus filhos, seria divertido. Mas enfim, também e aí eu vejo que tu tem uma postura meio né, tipo trickster assim com o Otto, né? Esses dias a gente se falando até, você se referiu a ele e ele lá no fundo, eu tô escutando, né? Tem esse jogo assim. Então a pergunta é, o que a palhaçaria influencia na sua relação com o Otto e vice-versa? O que esse evento que vai para a vida toda, né? Começou há 10 anos atrás, mas vai para a vida toda. Esse evento na sua vida influencia no seu trabalho de ator, de palhaço, de homem de teatro, de teatreiro, assim, né? Uhum. Vice-versa. Assim, bom, eu acho, pelo menos do meu entendimento, do meu ponto de vista e das coisas que eu acredito, defendo, e não estou dizendo que isso é uma coisa que pai tem que ser, né? Eu tô falando, e nem estou dizendo que os outros pais que são palhaços teriam, né? Não tem que seguir, não é isso, né? Mas assim, para mim interfere muito, inclusive me ajuda muito a palhaçaria a fluir com ele, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes ele entra num looping de reclamar de alguma coisa, ou espernear, ou enfim, fazer qualquer coisa desse, eu também um pouco, talvez, por esse jogo da palhaçaria, já entro na voadeira, já entro na rasteira, entendeu? E ele já reverte o jogo, daí uma coisa que era para ser uma merda já começa a rir, entendeu? Então, e tento fluir isso, porque, tipo, não adianta. Que vão ficar discutindo aqui sobre algumas coisas, né? Porque às vezes a birra dele é porque... Cara, ontem ele ficou louco porque tinha um arame velho, cara, um pedaço de arame velho, aqueles fechar embalagem de bolacha, sabe? Aqueles branquinhos, assim, porque tava lá jogado no chão, eu tava passando aspirador na casa. Isso aqui,
essa porra de arame funcionar. Peguei e joguei no lixo. Aí eu joguei o arame dele no lixo, cara, entendeu? Tipo, tá bom, cara, então vamos lá na lixeira, pega lá o reciclável e vamos revirar o negócio lá, ver se a gente acha a porra do arame, né? E porque já queria começar porque meu arame, porque... Ok, vamos lá pegar o arame, né? Então tem esse jogo de, ok, cara, vamos lá. Porque não adianta, tipo, para com essa porcaria desse arame, isso não adianta isso. O arame era importante para ele. E também não custava nada eu naquela hora parar, desligar o aspirador e ir lá na caixa de negócio procurar, né? Mesmo porque dentro daquele reciclável ele ia achar, talvez, uma outra caixa que já era uma coisa muito legal, já ia esquecer o arame, já ia virar uma outra coisa e já estava resolvido. Então, né, Então, essa coisa, para mim, me ajuda bastante, assim, né? Inclusive, eu acho que eu contribuo para ele não entrar num lugar quadrado e careta, sabe? Por exemplo, um exemplo bem prático. A gente estava essa semana no mercado, e aí, não sei que a gente estava na fila para pagar lá os produtos, e aí tinha usa umas revistas ali no caixa e estava falando em mel e em abelha, daí eu e ele começamos a falar se ele lembrava, porque ele tinha aprendido na escola, porque essas coisas eu também vou cavando, assim, às vezes, quando eu acho uma coisa, eu tento recapitular alguma coisa que ele viu na escola, que eu sei, que eu acompanhei. Mas você lembra como é que o mel é produzido, cara? Aí ele disse, alguma coisa de saliva, né, da abelha, não sei o quê. Eu disse, isso mesmo, isso aqui, elas guardam o mel no estômago, que elas pegam o néctar, que transformam, que elas fermentam. Aí eu falei para ele, fermentam e vão passando esse saliva uma para outra, que coloca lá dentro do casulo, e é como se fosse o vômito da abelha, o mel, né? É verdade, ele estudou isso. Aí na hora, na fila do mercado, ele inventa que ele é uma abelha, que eu tenho que vomitar na boca dele, para ele ir, que tinha uma máquina de lavar roupa em promoção lá no mercado, e aquilo era um favo de mel, e ele tinha que ir até lá vomitar dentro. Então eu estava na fila do mercado, eu tinha que chegar na cara dele, ele ia lá na máquina de lavar roupa, ele fez isso umas 10 vezes, as pessoas do mercado olhando sem entender porcaria nenhuma, entendeu? Então, cara, é isso, né? Tipo, e o que vai mudar, cara? Não vai mudar nada, ele não estava fazendo nada de errado, ele só estava divertindo ali dentro, entendeu? Porque acho que a pegada também é entender que para ele é um saco estar ali no mercado, na fila, velho. Pra gente é. Então, como é que eu posso tornar esse lugar mais confortável? Zoando, brincando, né? Para que, sei lá, se eu ficar com ele ali alguns minutos vomitando dentro da máquina o mel, talvez o tempo passe mais rápido e... Olha aí, ó. E aí, Otto? Espera aí, aqui agora não dá para desligar aqui o fone. Tá? Eu estou aqui no fone e ele não está ouvindo. Ele disse, oi, Otto, senta aqui um pouquinho. Então não derruba as coisas aí. E aí, Otto? Então esse lugar, eu acho que é o lugar de a gente tentar entender um pouco as coisas e deixar elas fluírem para ficar menos chata. A vida já é chata às vezes, né? E até que eu falo para ele às vezes, eu sei que às vezes tem umas disciplinas, umas matérias na escola que são chatas de estudar, né? Mas ok, vamos passar por elas e como é que dá para passar divertindo por elas, né? Para elas fluírem um pouco mais. Nem sempre funciona esse argumento com ele, mas eu tento. Antes da gente continuar, na verdade tem o inverso também. O que essa relação com ele te ajudou no teatro. Mas só ver aqui, ó, Valéria, tipo, fazendo a proposta, se você quer ter filhos com ela. E o Gabriel Camões, que foi o nosso entrevistado da semana passada, sim, falando que você e o Otto fizeram uma releitura do número clássico Abelha Abelhinha, que é um número clássico de palhaçaria, para quem não... Né, enfim, não conheço. Está assistindo. Aí é um número clássico onde um palhaço joga a água no outro brincando de abelha, e James e Otto fizeram uma releitura do número clássico de palhaçaria. Olha! Ele tá falando, um amigo dele tá falando que tem um número clássico de palhaçaria, onde um palhaço, tipo, você joga água, tipo, vomitando e jogando água na boca do outro, brincando de abelha. Joga mel na minha boquinha, agora eu não lembro o jargão, assim. E aí sim, joga eu vou no atrás outro. disso. E a gente tem, inclusive, a gente já tem várias ideias de cenas juntos
para construir e apresentar em cabarés e coisas assim que a gente vai brincando, né? Então, uma hora dessa tem 2 palhaços aí aparecendo nas performances e intervenções. Ótimo. E o contrário, James, tu sentiu alguma mudança, seja na tua visão de artista ou na sua atuação mesmo enquanto palhaço e ator, influenciada por esse evento vitalício que já dura 10 anos na sua vida? Cara, eu acho... Não sei se efetivamente a criança interfere na construção do ator, vamos dizer assim, né? Não na construção do personagem, né? Uhum. Vamos explorar um método Stanislavski infantil, né? Não, né? Mas eu acho que... Não sei, uma coisa eu acho que automaticamente ativa para ele estar com uma criança é que tu tenha um pouco mais de, no mínimo, tem que desenvolver um pouco mais de paciência no teu desenvolvimento como trabalho de ator, né? Tem que ter um pouco mais de paciência, senão, né? Acho que talvez o processo criativo por um caminho mais lúdico te permite um pouco mais, porque tu também aprende, é uma troca, né? Então, às vezes tem umas piadas, tipo, muito sem noção, assim, que ele faz, que é, tipo, óbvio da parte dele, de fazer coisa sem noção. E às vezes elas, sei lá, mas eu não sei se interfere tanto assim, pelo menos pra mim, acho que não é tanto assim, não, esse lugar, mas era montar uma peça inspirado nas coisas que esse cara faz, que ele inventa. O Gabriel botou aqui, fazer Stanislavski para baixinhos. É isso. Stanislavski para baixinhos. O Otto brigou na rua. Você? O Otto brigou na rua, o que eu faço? Uma porra na cara. Eu tento perguntar por ele o que aconteceu. A primeira coisa. Ok. Se o Otto te pega chorando e pergunta se tá tudo bem, o que você fala? Se o Otto me pega chorando e me pergunta se tá tudo bem, o que eu respondo? Eu digo... Não, às vezes eu posso chorar por uma boa causa, às vezes posso chorar por uma coisa não. Eu vou dizer pra ele, não. Vou dizer, não tá bem, ou eu vou dizer, sim, tá bem, eu tô chorando porque eu tô emocionado por causa daquilo, né? Ótimo. Vocês estão com fome, mas tá com pouco tempo. Você pega um ovo e frita ou liga pro Disque Pizza? Frito ovo. Tô com muita fome, frito um ovo, como pede uma pizza. Frito um ovo. Nós somos muito, né? É que assim, ó, que eu e o Otto, a gente é muito de fazer comida. Poucas vezes a gente compra comida ou almoça fora. A gente faz sempre nossa comida quando a gente tá junto, né? Então, até porque o Otto tem esse lugar duplo, né? Tipo, porque eu não como carne, né? Então, quando ele tá comigo, ele não come carne. Então, quando ele tá com a mãe, ele evita comer carne. E aí, vai embora. A gente faz o nosso rango o mais possível, né? E aqui, ó, eu tenho... É tão bate-bola que eu tenho até um cartão de programa de auditório aqui. Mas deixa eu ver. Olha. Um sonho. Um sonho. Que? Um sonho, viajar o mundo com o Otto. Maravilha. Uma música. Um motorhome. Uma música. O álbum inteiro do Arnaldo Antunes pra criança. Amo. Ai, é foda. E um lugar. Um lugar. Tem que ser um lugar físico, né? Imagino eu, né? Não, um lugar. Um lugar. É o que você quiser. É um lugar. É a cachoeira. Amo cachoeira. Ótimo. E agora, o momento Antônio Abujanra. Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta agora. Vamos lá. A vida que eu... James Beck. O que é a vida? O que é a vida? Pode me responder essa pergunta? Não. O que é Essa daí que vai morrer depois, logo. Pô, a vida é saber que a gente tá aqui, mas que a gente vai morrer daqui a pouco.
Obrigado, Otto. Ou daqui a pouco, ou daqui a gente vai morrer. Pode ser daqui a pouco, como a gente vai morrer, vai ser. Eu falo uma vez isso pro Otto, a gente conversa às vezes, né? Que a gente tá emprestado um pro outro, né? A gente não sabe quem vai embora antes. Um de nós dois vai embora antes, mas, tipo, quem eu não sei. Estamos aí juntos por enquanto. Talvez ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo, é. E falando, eu vou falar daí do meu lugar, assim, né? Dessa questão de paternidade, é que a gente entre cada vez mais nesse lugar de relacionamento sincero e verdadeiro, assim, né? Porque não me adianta algumas coisas eu me relacionar com o Otto. Deixa eu botar só aqui. Não adianta eu me relacionar com o Otto se não tiver alguma coisa de verdade aí, e que se ao mesmo tempo... Tá ouvindo agora? Alô? Sim. Muito bem. Que se a gente não consegue entrar nesse lugar de verdade, porque, assim, a gente já sabe que tem algumas coisas que são efetivas, né? Que o meu ponto de vista em relação a ele e o ponto de vista das outras pessoas que cercam ele, que têm alguma forma de responsabilidade com ele e que estão se relacionando com ele, seja a mãe, seja a avó materna, avô paterno, uma madrasta, seja lá quem for, né? E que ele tente entender essas pessoas que são pontos de vista, que umas pessoas tentem entender que são pontos de vista diferentes, né? Por isso que ele está transitando, né? Tem uma coisa que eu acho muito linda, que eu acho que a gente não vai conseguir atingir de uma forma tão prática na nossa sociedade, que tem eu até não sei até que ponto isso é verdade, porque eu realmente não fui a fundo, mas se alguém souber aí, responde. Que na aldeia, quem cria as crianças é a aldeia, não é o índio e a índia que pariram aquela criança, né? É a aldeia que cria, né? E como é que na nossa sociedade a gente vai conseguir criar uma criança em aldeia? Só se a gente não mora no centro urbano, né? Não tem isso, né? Só se a gente está em outro lugar, numa comunidade. Então, de certa forma, se eu consigo fazer isso nessa comunidade na qual eu vivo, que é eu, a mãe dele, a madrasta, o avô paterno, a avó paterna, a materno e paterno da parte da mãe também, não sei, então, como é que vai criar isso, né? Mas, enfim. Pergunta da Ana. A Ana pergunta o seguinte para você. O que você acha que vai deixar para o seu filho e como você quer que o Otto lembre de você? Eu fiquei pensando na última, qual que é a primeira mesmo? Tá, então vou fazer só a primeira, aí você responde e depois eu faço a segunda. Essa cabeça... O que você acha que você vai deixar para o seu filho? Um pai que sempre falou de forma muito verdadeira com ele sobre qualquer assunto que ele quisesse falar na vida dele. Uhum. E aí, é como tu acha que ele vai lembrar de você também? É a segunda pergunta, né? Uma pessoa simples e que apareceu na vida dele e fez de uma forma muito especial. Na verdade, eu apareci na tua, né? Isso é verdade, ele apareceu na minha vida. Porque tu veio primeiro. Ainda bem que o Otto tá aqui, né, gente? Vai ajudar. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não. Deixa eu ver aqui. Essa tecnologia o Gabriel mencionou aqui que você tem memória de palhaço. É verdade. Acabou, já fiz, já resolvi. Agora qual que é a próxima etapa? Vamos lá? Tá, mas a primeira, nem sei qual que era mesmo, o que era. Nem sei mais o que aconteceu. Você acha que a falta de pai, né? A gente sabe que tem, né? Bastante. Sim. De vários níveis, né? Às vezes é o nível físico, às vezes é o nível afetivo. Você acha que a falta de pai é um dos maiores problemas do mundo?
Olha, eu não tenho como afirmar que se é um dos maiores problemas do mundo, mas que é um problema, é. Eu acho que é um problema, sim, né? Até porque eu sempre acreditei, sempre defendi, né? E que, como é que eu vou explicar? Que uma criança, ela pelo menos como a coisa aconteceu, né? Não estou dizendo que se uma mulher faz inseminação artificial, não tem a figura paterna, isso é um problema. Não sei se isso necessariamente é um problema. É uma opção e foi feita, né? Agora, se tem essa concepção dessa criança com um pai e com uma mãe, e essa figura desaparece ou não está preocupado com o filho, né? Eu acho que isso é um problema, né? Porque você não está assumindo a sua responsabilidade, vamos dizer assim, né? Ou onde você se envolveu, ou como é que é isso, se tem um... é delicado isso, é muito delicado, assim, porque... A pergunta seria pra que ter filho, então? Ok, mas porque se não tem eu acho um problema, assim, em resumo da história, para não ficar filosofando muito, eu acho um problema, porque senão a gente entra em muitos desdobramentos, mas aí é nesse caso, mas acontece nesse, né? Eu acho que é um problema isso, sim, mas eu não sei se é um problema. Eu acho que, porque a partir do momento, por que é que não tem essa figura? Essa figura não tá lá por quê? Vazou e não tá nem aí? Ou não quer saber de criança, mas queria saber antes, ou nunca quis saber? E como é que funciona? E como é que essa criança se constrói, então, com essa figura? Nesse atrito da mãe reclamando que não tem pai que deveria estar, né? Mesmo porque eu não sei se acho que não é um problema, algumas casualidades acontecem, sei lá, o Otto nasceu e, sei lá, quando ele tinha 4, 5 anos aconteceu um acidente, eu morri e pronto, daí é outra configuração, né? Sim, o bom é que você desdobrou a pergunta para casos em que isso seja ou uma faculdade ou voluntário, né? Às vezes a pessoa não vai ter. Mas em resumo, se o pai não tá aí e ele poderia estar, daí eu vejo como um problema, assim, eu acho, né? Ainda mais porque aí tu joga a responsabilidade, não quero mais brincar de ter filhos, cria, vai, resolve. Opa, né? O que é ser pai? É uma pergunta O que é ser pai? O que é ser pai? Meu Deus, vou saber. Se incomodar? Se incomodar? Caramba, assim, bom, uma das coisas é isso aí, o Otto já respondeu. Quer ser pai? Se incomodar, velho. O Gabriel colocou uma coisa muito legal aqui, que é se incomodar com o mundo, né? Porque de fato tem um lugar que eu não dei nem isso eu acho que nem está vinculado a ser pai. Isso está vinculado a ter um filho, né? Ter filhos, né? Independente de pai ou mãe. Porque às vezes, eu estou generalizando isso, né? Às vezes acontece que o fato de você ter um filho, isso é um problema teu. Então, galera, olha só, hoje não vai dar para eu me encontrar com vocês, porque eu tenho que ir com o meu filho na reunião de pais da escola, né? Isso aí. Aí teus amigos, cara, mas não dá para organizar isso, porque a reunião de pais não dá para alguém ir lá naquela reunião, entendeu? Não dá. Não deve, às vezes dá, sim, de fato, mas de que a importância que você deu, eu tô pegando uma coisa bem simples, que é a reunião de pais na escola, né? Mas às vezes às vezes tem importância sim, não, hoje eu não posso, porque eu vou andar de bicicleta com meu filho, né? Porque isso também é importante na minha relação com ele, na construção com ele, e pode ser tão importante quanto uma reunião que tu tem, um WhatsApp que tu tens que responder, um problema que tens que responder naquela tarde, entendeu? Então são coisas que às vezes ter filho, às vezes tem esse lugar, assim, que é se incomodar, que às vezes as pessoas que te cercam não querem entender que isso também tem um valor, né? E foi uma opção tua ter um filho e tratar a educação dele dessa forma. Posso tratar de outra forma? Eu posso, né? Não, eu não vou, na reunião de pais, nunca fui, achei um saco aquilo. Andar